Então bora lá, jovens, ou mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje vamos ver como um conflito que parece pequeno, lá no Iêmen, está causando o efeito dominó no mundo todo. As ações dos rebeldes Houthis estão gerando consequências que podem mexer com tudo, desde o celular no nosso bolso até o preço da comida no mercado. E a grande pergunta que a gente precisa responder é essa. Como é que pode um único grupo, numa passagem de mar super estreita, ter o poder de bagunçar a cadeia de suprimentos do planeta inteiro? É isso que a gente vai entender agora. O centro de tudo isso é o Estreito de Bab al-Mandeb. Para ficar fácil de entender, pensa nele como se fosse uma das principais rodovias do comércio mundial. Se essa rodovia fecha, o trânsito todo é obrigado a fazer um desvio gigantesco que custa muito mais tempo e dinheiro. Para a gente ter uma ideia do tamanho do impacto desse desvio, primeiro a gente precisa dar uma olhada em quem são os envolvidos e na geografia desse lugar. E quem está causando toda essa confusão são os Houthis, um grupo rebelde do Iêmen que tem apoio do Irã. Eles simplesmente começaram a atacar navios que passam por ali, dizendo que em apoio à causa palestina e para atingir os aliados de Israel. E olha só o peso desse número para a gente entender por que isso é tão sério. Não é uma rota qualquer, não. Quase 12% de todo o comércio marítimo do mundo passa por esse único estreito. É uma fatia enorme da economia global. E quando essa rota fecha, a alternativa é um verdadeiro pesadelo de logística. Os navios são obrigados a dar a volta na África inteira. Isso não só aumenta absurdamente o tempo de viagem, como também explode os custos de combustível e seguro. No fim das contas, tudo fica mais caro. Então, um problema que era de logística, bem localizado, começa a virar uma onda de choque na economia do mundo todo. Vamos seguir a queda desses dominós. Muita gente pensa que isso afeta só o preço da gasolina. Mas olha, o buraco é bem mais embaixo. Essa crise atinge a base de um monte de indústrias em produtos que a gente nem imagina. E essa lista aqui mostra o tamanho do estrago. A gente está falando de 1/3 dos fertilizantes do mundo que são essenciais para a agricultura, 1/3 do hélio, que é super importante para fabricar chips de computador e celular, ingredientes para remédios, enxofre para baterias. A lista é longa e afeta o nosso dia a dia de forma direta. Então, o ponto central é essa reação em cadeia. O estreito fecha e bloqueia recursos essenciais. A falta desses recursos faz os custos de produção subirem, tanto na indústria quanto na agricultura. E esses custos maiores chegam para a gente, na forma de preços mais altos nas prateleiras. O resultado final? Um risco real de uma crise econômica global. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. E é claro que esse tipo de estresse na economia acaba virando pressão política, e isso começa a criar umas rachaduras em alianças que já duram anos. Numa reunião recente do G7, o clima ficou bem pesado. A chefe de Relações Exteriores da União Europeia, Kaja Kallas, parece que desabafou, acusando os Estados Unidos de deixar a Ucrânia de lado e de ter uma postura que, na visão dela, acaba ajudando a Rússia. E a resposta dos americanos, segundo o que foi relatado, veio no mesmo tom. O secretário de Estado, Marco Rubio, teria deixado bem claro que a prioridade número 1 dos Estados Unidos são os próprios Estados Unidos, e não os aliados europeus ou asiáticos. Essa troca de farpas mostra que os interesses não estão mais tão alinhados. E essa tensão não para por aí. Ela se espalha para a aliança militar mais importante do Ocidente, a OTAN. Agora eles estão no debate interno super intenso sobre o futuro e o propósito da própria aliança. E no meio desse debate todo, tem um número que não sai da discussão: 5%. A proposta, que foi levantada por figuras como Donald Trump, é que todos os países membros da OTAN gastem 5% do seu PIB em defesa. É um aumento gigante e tem sido colocado como uma condição para continuar tendo apoio total dos americanos. E por que isso é tão sério? Por causa do artigo 5º. Ele é o coração da OTAN. Aquela garantia de que se um for atacado, todos vão defender. A ameaça é que os países que não atingirem essa meta de 5% de gastos podem ficar sem essa proteção. Isso ia abalar completamente a segurança da Europa. E como se já não bastasse a confusão na economia e na política, o conflito também está acontecendo num outro campo de batalha. Um que é diferente, mas tão perigoso quanto: o mundo digital. Guerra hoje em dia não é só com míssil e tanque. Um grupo de hackers chamado Randala, que tem ligação com o Irã, anunciou que conseguiu invadir os aparelhos pessoais de ninguém menos que o diretor do FBI, Kash Patel. Isso mostra que o conflito tem um lado novo, totalmente assimétrico. E o que eles conseguiram pegar? Bom, por enquanto parece que foram dados pessoais. Fotos de festas, de férias. Nada que comprometa a segurança nacional. Mas o ponto principal aqui é a vulnerabilidade.
Se os caras conseguiram chegar tão perto do chefe do FBI, o que mais eles poderiam acessar? E tudo isso nos leva à pergunta final, uma que está todo mundo se fazendo nos bastidores de poder. Com tantos problemas acontecendo ao mesmo tempo, qual é o verdadeiro objetivo por trás de tudo isso? É uma mudança de regime? É controle econômico? O jogo geopolítico está a todo vapor, e o resultado final? Bom, esse ainda é um mistério. Por enquanto é isso, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falo piazada!